Historicamente, a psique foi moldada pelas necessidades de sobrevivência. A estrutura biológica mais robusta não era necessariamente adaptada para a força em si, mas a gente pode dizer que é o berço também da hipervigilância. Para proteger a prole e o coletivo, o homem precisou aprender a se antecipar ao perigo, a mapear o terreno, a calcular as variáveis. Esse processo, ao longo de milênios e milhões de anos, passou por uma psiquificação, ou seja, os processos que eram instintivos e biológicos, eles foram se tornando psíquicos. O que era então instinto de sobrevivência, ele foi se transformando, se diferenciando e se identificando numa das maneiras que o homem apreende o mundo, que é o pensamento. A razão se tornou então uma armadura necessária num mundo hostil. O problema é que essa especialização funcional, ela foi gerando um trauma histórico inconsciente. É uma necessidade de sacrificar a vulnerabilidade e as relações em troca de eficácia. Na visão de Jung, a psique ela é composta por opostos. Então, ao se identificar exclusivamente com o logos, ou a razão, o sol, o princípio que ordena a nossa mente, o homem relegou o eros, que é o sentimento, a conexão, os princípios relacionais, ao inconsciente, projetando ele na mulher, no feminino, ou em alguma divindade feminina, seja na mulher externa ou no próprio arquétipo do feminino interior, que a gente chama de ânima. Essa divisão não foi apenas uma escolha da cultura, mas foi uma estratégia de defesa. Sentir era perigoso num contexto onde hesitação emocional poderia significar a morte do grupo. Quando você precisava mandar os homens à guerra, se eles estivessem sentindo aquilo, eles dificilmente iriam agir. O homem, então, ele se tornou um ser fragmentado, um especialista em lógica, que desconhece a própria profundeza, a própria alma. E aí a gente entra na crise da modernidade dos homens, com o advento da sociedade tecnológica, que é mais segura, que é um pouco mais igualitária. Essas armaduras do intelecto, elas começam a ruir, começam a ficar muito pesadas. O perigo da natureza, ele foi mitigado, de certa maneira. Tivemos uma ganha e uma conquista sobre a natureza, Mas a estrutura psíquica, ela permanece num estado de alerta ainda. O que a gente vai vendo hoje na crise da masculinidade é o inconsciente se manifestando através do sentimento que foi relegado ao inconsciente. A desestabilidade cultural atual é, na verdade, um sintoma de que o sentimento masculino, que foi soterrado por eras, está tentando vir à tona, está tentando se integrar à psique, à totalidade. E esse processo é realmente muito doloroso, muito caótico, pois o homem moderno muitas vezes não possui vocabulário emocional para expressar o que sente, sem que isso pareça uma perda de poder. Mesmo porque o sentimento no homem ele está tão primitivo, tão cru, que ele toma formas poderosas, ele toma formas assustadoras. E, para além dessa dicotomia entre a razão e o sentimento, existe também a intuição. Se o intelecto é o radar da superfície, a intuição é uma bússola das profundezas. Na tradição oriental, o Ajna Chakra, que é aqui no terceiro olho, que representa a visão que transcende a dualidade. A intuição é a união do corpo com o sentir, o instinto com o sentir, que é o valor que a gente dá às coisas, traduzida num saber imediato. Então, para o homem, aceitar a intuição significa admitir que a razão não é a única forma de conhecimento. É reconhecer que a verdadeira robustez não está na análise fria e calculada de possibilidades para tentar evitar um trauma, mas na confiança de uma sabedoria irracional, que sabe o caminho sem que a gente precise de mapa ou de garantia, sem que a gente precise analisar cada situação. O desafio do homem contemporâneo para o seu processo de individuação hoje é um ato de resgatar o seu sentir, a sua intuição das sombras.
Ao reconhecer que a sua inteligência foi por muito tempo, sim, um mecanismo de defesa contra a dor, contra o medo, contra a angústia, ele pode finalmente libertar essa inteligência para a criatividade agora, para a conexão com outras pessoas. Então a cura do trauma histórico masculino não passa pela negação da razão, mas pela submissão à sabedoria do instinto. Para concluir essa reflexão, o custo de que o Jung denominou a função superior, ao elevar o pensamento a um status de divindade absoluta, o homem realizou um sacrifício da sua totalidade, silenciando o sentir e fragmentando a sua relação com o instinto. Esse domínio técnico, embora tenha garantido o processo de civilização, transformou-se também numa prisão psíquica, onde a sensação e o sentimento foi escravizada pela hipervigilância, e a intuição foi banida por ser uma bússola que carece de provas. Portanto, o resgate do equilíbrio não virá de um maior refinamento da nossa lógica ou da nossa tecnologia, mas da coragem de enfrentar a vulnerabilidade da função inferior. A redenção desse homem reside na reintegração da intuição como uma ponte que une o instinto biológico a um saber mais transcendente, ao saber irracional do Ajna Chakra. É precisamente nessa síntese que reside a semente de uma masculinidade mais integrada, mais íntegra, aquele que finalmente renuncia ao controle obsessivo das análises para confrontar o mundo e confiar na bússola profunda do ser interior, trocando a armadura, a espada do guerreiro, pela presença plena de quem aprendeu a habitar a própria alma. Entender que no momento que ele precisar retirar a espada, ele vai saber usar ela.